E mundão da bola, hein? Ô, mundão da bola. Dudu é cortado do jogo do Cruzeiro contra o Vasco pelo Brasileiro após declaração. Informação aqui no site Central da Toca. É informação do Samuel Venâncio e do Thiago Matar. O duelo pelo Brasileirão que será realizado domingo aqui no Parque do Sabiá. E pra quem não viu, o atacante Dudu, né? O Dudu, ele chegou a falar isso aqui durante a semana, aí, ó. Não me sinto bem. É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e depois começa a ser reserva. Eu estava numa sequência boa. Não sei porque o treinador optou. Foi a fala do Dudu aí. O Cruzeiro que não fez um ponto na Sul-Americana até agora. A gente respeita, mas não sei por que optou por tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos. A informação aí é do Samuel Venâncio, né? E aí, ó, depois do jogo, a delegação celeste treinou na manhã dessa sexta no Chile e depois seguiu o voo para Uberlândia. E aí, né, o técnico lá, ó, após a decisão do técnico Léo Jardim, Dudu retornou para Belo Horizonte ao lado do zagueiro Fabrício Bruno, que está suspenso da partida por ter recebido o terceiro cartão amarelo, ou seja, ele estava lá com o time e acabou voltando, né, para Belo Horizonte. Conforme apurou o Central da Toca e Samuca TV, eles desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte em Confins, na região metropolitana da capital mineira, no início da manhã deste sábado. Então o Dudu aí cortado pelo técnico Leonardo Jardim depois da declaração. E cara, complicado, né? Que o Dudu ele sai daqui com muita polêmica, embaixo de muita polêmica, e aí até ali no processo que ele move contra a Leila, meio que diz que não era tratado bem, que inclusive a própria Leila falava para ele não ser relacionado ou ter poucos minutos e tudo mais. Aí teve aquele entrave, depois que ele sai, tem um entrave com a Leila, então o Dudu não vive seus melhores momentos, né? E aí eu até peguei aqui no Twitter do Samuel Venâncio, pra quem não conhece, é um jornalista, influenciador ali do Cruzeiro, que acompanha tudo o Cruzeiro de perto, né? E aí eu fui ver os comentários aqui dos cruzeirenses, né? Ó, agora vai, Leonardo Jardim começa por ordem no caos interno que impera na gestão do elenco do Cruzeiro. Se preparem, isso tudo tem cheiro de rebaixamento, tá com cheiro de rebaixamento. E tô vendo o torcedor bater palmas. O cara era o melhor do time e do nada o Pardal coloca o cara no banco. Torcida idiota, vão aplaudindo as decisões do Pardal. Treinador não tem espírito de vitória. Papo reto, ele não falou nada demais. Estou fechado com o Jardim, mas Dudu não foi desrespeitoso e vinha jogando bem. Fica cada vez mais nítido que o Cruzeiro precisava muito de um técnico como Leonardo Jardim. Jogador ganha milhões, fazem péssimas partidas e ainda querem tumultuar o ambiente. Pedrinho precisa mais do que nunca blindar o Léo Jardim. Um técnico Zé Ruela não teria peito para tomar essa atitude. Então, tá meio dividido aqui, né? Olha lá, pai, 33 anos, vindo de LCA, voltou jogando nada, cagou no clube do ano passado e mesmo assim o Leiguinho trouxe só pela amizade e ainda apresentou como se fosse o Messi, falando do Pedrinho. Não sabia que eu chamava o Pedrinho de Leiguinho, não. Mas enfim, né? O Dudu vive uns momentos bem difíceis lá no Cruzeiro. O Cruzeiro, eu vou ser bem sério, o Cruzeiro, ele vive o que um clube pode viver de pior. Praga. Ele vive a praga do palmeirense, ele vive a praga do corintiano, por causa do Cássio, ele vive a praga do flamenguista por causa do Gabigol. E se pesquisar, aí deve ter mais também. Mas enfim, ele começou a trazer uns caras aí, tirando até a mística, óbvio que é uma brincadeira, mas trouxe uma galera, sabe aquela brincadeira lá quando eles começaram a contratar? O Cruzeiro tá montando um ótimo time pro Brasileirão 2015? É bem isso, tá? É bem isso. O Cruzeiro pegou caras com muito nome, muito bons, mas talvez no momento muito errado da carreira deles, inclusive, né? Não é só do momento para o Cruzeiro. A carreira deles tá no momento, digamos, de declínio. Do Gabigol não era pra estar, né? Mas tá, é o que tem acontecido. E aqui, quero fazer meia culpa. Eu quis Gabigol em algum momento ano passado, eu falei pra ficar com o Dudu no ano passado, isso prova mais do que nunca, eu não tenho a menor vergonha de falar que eu não sei nada. Eu acompanho aqui de fora, eu assisto, eu comento, eu trabalho com isso, mas o dia a dia só os caras sabem, mano.
Até a gente que tá aqui mesmo todo dia comentando, eu sei que tem muita gente que às vezes acha que sabe de bastidores, isso aqui. Não, quem sabe do dia a dia são os caras, e o Dudu vinha dando sinais de muitas coisas aí que vem acontecendo com ele agora. E, cara, vamos aproveitar aqui, passando desse assunto, o pessoal de placa aqui comentou, Flaco Lopes pode colocar Vitor Roque no banco? Vamos ver os comentários aqui, tá o Vitor Lopes, tá o Jorge Igor também, tá o time, deixa eu ver quem que tá mais aqui, Vitor Sérgio Rodrigues, vamos ver o que eles comentaram aí. Tem mais um aqui pra falar aqui. Eu esqueci o nome desse cara, ele era até parecido comigo antes. Enfim, mas vamos ver aí os comentários aí, que eles falaram se é possível que o Flaco Lopes coloque o Vitor Roque oficialmente no banco. Jorgito, ontem agora quem foi destaque também é o Flaco Lopes. E aí, obviamente, a produção vai bem na pergunta, né? Atacante pode tirar a vaga de Vitor Roque? Porque beleza, eu entendo que foi a principal contratação mais cara do futebol brasileiro, coisa e tal, mas o atacante vive de gols, né? O Vitor Roque tem jogado bem até, acho que tem criado, o torcedor tem gostado bastante, mas falta gol. Flaco Lopes é o artilheiro. É loucura a gente pensar nessa possibilidade, cara, porque ele vem numa sequência positiva, né? São 2 jogos bons, já tinha feito um jogo bom contra o Fortaleza e marcou lá também. Ontem, bizarro, já diria o outro, parecia que tinha 2 pulmões. Mas enfim, cara, assim, uma partida, talvez a principal partida com a camisa do Palmeiras, do Flaco. Ele é o artilheiro do Palmeiras, né? Na temporada. Eu acho que não vejo esse risco como algo imediato, assim, real, de uma perda de titularidade do Vitor Roque. Acho que o Vitor Roque chegou de fato para ser o titular. E acho que, apesar de não ter saído ainda esse gol do Vitor Roque, né? Quase saiu naquele jogo da Libertadores em casa, quase saiu no derby, por impedimentos milimétricos ali não saiu. Mas apesar disso, acho que o Vitor Roque vinha se encaixando bem no time, vinha fazendo boas partidas. Sim. Ele fez um bom derby, por exemplo, e acabou saindo ali junto com o Estevão na parte final. Acredito que se tivessem fôlego e continuassem no jogo, o Palmeiras poderia golear o Corinthians naquela noite em Barueri. Mas você ter um cara da importância do Flaco e recuperar esse cara é muito importante, porque esse é um ano de calendário e o Abel parece muito preocupado com isso. Desde o Campeonato Paulista a gente está vendo, e acho que ele acertou até agora no planejamento, na gestão de carga, de minutos, porque ele sabe que é uma temporada que começa 15 de janeiro, termina 21 de dezembro com o Mundial de Clubes no meio. E ele vai precisar de elenco, e ele vai precisar ter o Flaco Lopes à disposição, porque ele não vai poder contar sempre com o Vitor Roque. E o Flaco vinha muito pressionado, porque de fato ele vinha tendo muita dificuldade de converter. Ele perde o gol da vitória contra o Botafogo na primeira rodada, na frente do goleiro. Tem o mérito do John, mas é um gol perdido, é um erro num jogo em que o Palmeiras teve muita dificuldade, poderia até ter perdido o jogo. Mas a bola do jogo caiu no pé dele e ele não converteu. Tecnicamente, são jogadores que têm características diferentes, então tem isso, né? Para determinado estilo de jogo, pode ser que o Abel entenda que o Flaco Lopes vai se encaixar melhor. Pode jogar com os dois, mano. Também pode. Também pode jogar com os dois. Então é bom você ter 2 caras. Tem um Paulinho também, né? Com essas características, né? Vão te dar essa versatilidade de elenco. Agora, tecnicamente, é Vitor Roque, né? O Vitor Roque é o titular. O Palmeiras queria esse 9. O Flaco Lopes já estava no elenco e continuava a cobrança por um 9, o desejo por um 9. Tem que trazer o 9, tem que trazer o 9. O Vitor Roque chegou para ser esse cara. Claro que a cobrança pelo gol, eu acho que tá normal, ele acabou de chegar, ele estreou na semifinal do Campeonato Paulista, esse gol vai sair. Mas obviamente que se ele demorar muito a sair, a pressão também vai vir. Mas me surpreende até o posicionamento da torcida do Palmeiras, que é bem chata por sinal, né? Insuportável, eu diria. Tá falando ele, tá? Qual torcida não é em rede social? Insuportável. Não, mas a do Palmeiras eu acho bem lunática, assim, em algumas situações. Mas enfim, acho que o torcedor tá até na boa com o Vitor Roque, não tô vendo assim tanta cobrança, tem que sair gol, tem que fazer o gol. Mas porque ele tá competindo, né, cara? Acho que ele entendeu muito o contexto que ele tá. E a característica dele, ele é um jogador que trabalha muito sem bola, acho que isso traz. Cara, eu acho que o melhor do que a gente discutir quem que é o titular é pro Palmeiras ter 2 jogadores que possam competir pela posição, cara. Porque eu acredito muito nisso no futebol. Eu acho que quando você tem um bom elenco, mas numa posição ali o cara reina sozinho. Os anos vão passando, é normal esse cara baixar, porque ele não tem com quem competir. Não tem com quem rivalizar no treino. E quando você tem 2 jogadores querendo mostrar seu valor no treinamento, o nível do treinamento sobe. Quando o nível do treinamento sobe, o nível da preparação para o jogo sobe. E quando o nível da preparação do jogo sobe, o seu desempenho no jogo melhora. Você joga mais concentrado, porque você sabe,
O Vitor Roque, eu vou falar, não tem porquê. Ele tem sim que tá pensando. Pô, o cara tá metendo gol, agora tem que dar mais ainda no treino pra não perder essa vaga. E eu não, pra mim, valor de jogador não entra dentro de campo, mano. É quem tá jogando melhor tem que ir. Eu gosto muito quando tanto o Abel, eles têm essa fala até parecida, o Abel e o Felipe Luiz, eles enfatizam muito a questão. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu acho melhor para a equipe. E é isso, cara. Ninguém tem vaga cativa em time titular. A gente tá falando de Palmeiras. É alto nível. O Flaco Lopes não foi o preço do Vitor Roque, mas foi um precinho também. O Flaco Lopes não foi um jogador barato. O Flaco Lopes custou 50 milhões de reais. Então, é isso que eu tô falando. Mas o preço do Vitor Roque, tem o preço do Flaco também. O Flaco... acho que até pela postura do Abel, acho que ele não faria, de repente, uma escalação por conta de valores, entendeu? Nem lascando. Então, nem lascando. Porque tem técnico que faz, tá? Tem. Ou melhor, é obrigado a fazer. Sim, a gente entende, exatamente. Né? A gente vai chegar nesse clube depois. Então, exatamente. A gente vai chegar nesse... Ele vai falar sobre ele hoje ainda. Então, assim, eu acho normal que tenha essa competição entre os dois. Eu acho isso saudável pro Palmeiras. O Flaco Lopes custou 10 milhões de dólares por isso. 70% do... E o Flaco, cara, é mais essa questão mesmo de esse ajuste fino. Porque ele é um cara que, se ele perde a oportunidade, é porque ele tá se colocando bem. Ele tá se movimentando bem. O Flaco, e aí quando eu falo que os dois dá pra jogar junto, o Flaco, antes de vir pro Palmeiras, ele jogava no Lanús como um segundo atacante. Ele jogava do lado do Sandy, lembra? Que era um cara que 40 anos ainda jogava e fazia gol no Lanús e tal. Alguma coisa Sandy, é um cara grandalhão, assim. José Sandy, jogou no Vitória. Então. Jogou no Vitória no início do E eu gostava muito, eu fazia campeonato argentino na época, eu falava, pô, esse moleque é bom, esse moleque é bom. E vem pro Palmeiras. E eu acho que do que ele chegou, ele já é um jogador que evoluiu muito, essa comissão técnica já conseguiu evoluir ele, até em questão de nível de força, né? Lembra que era uma discussão que tinha? Sim. Então é isso, acho que é bom pro Palmeiras você ter dois jogadores bem na... Exatamente, esse lance de você ter dois jogadores disputando a posição é muito interessante, dois jogadores bons. Falei aqui do Flaco, depois do jogo contra o Bolívar, que não foi só a questão do gol ali, né, das jogadas em si, ali, mais de finalização, passe e tudo mais, mas a questão do jogo jogado ali, até longe da área, que a gente às vezes reclamava do Flaco, ele tá com muita qualidade também fora da área. Isso é importante, né? É importante também porque o Vitor Roque tem isso. E se você tiver dois jogadores, e é exatamente isso daí, dá para os dois jogarem juntos, alternar, né? Até para confundir a defesa adversária, dá para o Vitor Roque jogar mais para ponta, o Flaco Lopes jogar mais de segundo atacante. No caso, eu até falei aqui, eu acho que esse jogo contra o Bolívar, na altitude, mesmo se o Vitor Roque estivesse disponível, eu acho que o Abel teria entrado com o Flaco por causa das ligações diretas. Então isso também é interessante porque a gente consegue ter o jogador ali de acordo com a necessidade. Dependendo do jogo, você vai jogar contra uma retranca, talvez não seja interessante o Vitor Roque, porque ele é mais de atacar espaço. Coloca o Flaco ali para fazer aquela casquinha, fazer o pivô, né, para a chegada dos meios, para a chegada dos pontos. Então, além de tudo, o Abel tem várias possibilidades táticas. Né? Ele tem a possibilidade tática dele, da qualidade dele como técnico, mas ele precisa ter isso disponível no elenco também, senão não dá para ele criar um jogador no nada. Então hoje ele tem um centroavante de força, que faz seus gols e que inclusive consegue jogar fora da área, que é o Flaco, e tem o centroavante mais de velocidade, de atacar espaço, de explosão, e também que trabalha na ponta, que trabalha com drible também, enfim, que é o Vitor Roque. Então acho que o Abel tá extremamente feliz, imagino eu, com o elenco desse ano, viu? Beleza? Mas deixa aí seus comentários, seu like é muito importante, o link aí do canal de placa tá na descrição. Primeira informação em relação ao Dudu do Cruzeiro, créditos ali pro Samuel Venâncio, pro Central da Toca. E é isso, tamo junto.